Balanço geral, presidente Dutra, e como anunciado, conversar com o promotor de justiça aqui da primeira promotoria em Presidente Dutra, doutor Clodoaldo Nascimento. Vai falar sobre o projeto de júri popular, que pode se referir-se a várias iniciativas, um projeto de lei que visa aprimorar o Tribunal do Júri, como a PL 548 de 2024, que prevê dedução de imposto de renda para jurados, ou um projeto educacional e de cidadania, como a visita de estudantes às sessões de júri ou a realização de júris simulados, que aproximam a sociedade da justiça e promovem reflexões sobre crimes. E o promotor esteve hoje na Câmara Municipal de Vereadores, esse projeto foi encaminhado e o promotor vai falar mais sobre o que é, sobre o que é esse projeto Tribunal do Júri. Doutor Clodoaldo, em primeiro lugar, muito boa tarde e obrigado pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Paulo, muito obrigado pelo convite. Assim que eu tomei ciência do convite, eu de plano aceitei, dada a relevância da matéria. E é sempre um prazer estar aqui, juntamente com você, profissional gabaritado da imprensa, já trabalhando aqui na região há bastante tempo, e com certeza tem uma gama grande de telespectadores e de ouvintes, de sorte que o que nós vamos falar aqui, com certeza vai reverberar e repercutir regionalmente. Bom, senhor, esse projeto, dessa iniciativa que visa a participação da população em júri popular, o que chegou à questão de ter um projeto de lei, doutor? Certo, boa pergunta, Paulo. Paulo, esse projeto ele não é exclusivo da Promotoria de Justiça, ele é um projeto institucional, é um projeto do Ministério Público do Maranhão. Nós temos um coordenador geral de júri, que é um promotor de justiça que coordena todos os promotores do júri. E a partir dessa coordenação, ele nos mobilizou para que os promotores nas suas devidas comarcas pudessem sensibilizar o legislador e também o executivo para a importância dessa temática de construir, de elaborar, de trazer, de criar incentivos e vantagens, vamos assim dizer. Não estamos falando aqui de salário, de receber dinheiro, mas de algum benefício para que o cidadão, quando convocado ao Tribunal do Júri, possa ir a ele assim, com um vigor a mais, com um incentivo a mais, e a partir disso ele possa produzir melhor enquanto estiver funcionando como juiz, como jurado. Nós sabemos que somos do júri, que o cidadão brasileiro, de fato, ele não tem essa vocação para o júri, como tem, por exemplo, o cidadão norte-americano. Porque a instituição do júri, ela não é uma criação brasileira. Os portugueses trouxeram para o Brasil, quando aqui vieram. Por sua vez, como os portugueses tinham laços muito estreitos com os ingleses, o nosso júri, então, ele tem traços originários do júri inglês, onde boa parte do júri se aperfeiçoou. Não se sabe ao certo onde a instituição do júri foi criada. Há diversas teorias, teses, uns falam que foi lá com Moisés, com o judaísmo, outros dizem que foi com os romanos, com os gregos, mas essa instituição do júri, como se conhece hoje, isso é unânime, ela foi idealizada pelos ingleses, com aquela Carta Magna do rei João Sem Terra de 1215. Foi a partir dali que, até aquela época, Paulo, se julgava, o julgador, ele julgava segundo a boa vontade dele e Deus. Então, existia, a história conta, as provas das ordalhas, que eram aquelas provas malucas, do cabo, se tu estiver mentindo, tu vai pisar numa brasa. Se tu estiver falando a verdade, tu não vai se queimar. Então, até então, vigorava esse tipo de processo, esse tipo de prova. E foi então que com o júri se tirou o julgamento de um juiz e se colocou o cidadão para julgar, porque se entendeu que o cidadão estava
mais distante do governo e também das influências políticas de quem estava ali liderando. Ou seja, então o julgamento seria da população. O senhor fala da questão norte-americana, né, que o senhor falou aí dos americanos, e eles americanos, vai ter um júri. Geralmente o júri dá número ímpar, né, são número ímpar. Só que, diferente do nosso, os americanos, se 13 forem julgar, o que vale é o voto dos 13. Se tiver um, a pessoa pode ser absolvida. É isso? Isso, Paulo. O jurado americano, o júri americano, ele é diferente do júri brasileiro. Nós tem várias diferenças, até porque o processo penal norte-americano também é diferente do processo penal brasileiro. Lá, eles têm regras próprias, específicas, assim como cá também nós temos. Aqui, por exemplo, nós temos 7 jurados, número ímpar. Lá não, lá é número par, lá são 12 jurados. Lá são par, lá é par no caso, né? Pares, são 12 jurados. Outra discrepância, aqui o julgamento é feito por maioria, 4-3, 5-2. Ou seja, você tem votos contra e a favor da acusação, contra ou a favor da defesa. Lá não, lá, para ser condenado, todos os 12 têm que condenar. Se um dos 12 não condenar, o acusado é absolvido. E aqui nós temos essa questão do júri a nível Brasil. Eu vi o senhor falando, parece que 1822, e aí já se vão 203 anos, comparado ao dia de hoje, nesse momento. Não é cultural do brasileiro, né? Não, a instituição do júri, constitucionalmente, ela veio em 1822, de fato foi a primeira norma brasileira que se tem notícia que estabeleceu, que instituiu a figura do tribunal do júri. E não obstante, nós estamos aí há mais de 200 anos, sempre que o cidadão é convocado para o júri, ele não vem de bom grado. Ele não vem sorrindo, ele não vem alegre. Mas o que leva a isso? É o medo? Lá na frente alguém pode me prejudicar? O que leva, doutor? Na opinião, o senhor que é acostumado a participar. É um misto de medo, de insegurança. Vai depender também muito de quem vai ser julgado. Muitas das vezes um figurão. Ou é um figurão, ou é alguém já acostumado do mundo do crime. Então, há vários motivos pelos quais o cidadão nosso não é vocacionado. Você sabe, Paulo, que para você conseguir alguém, por exemplo, trabalho voluntariado, nós brasileiros não temos essa tradição. Então, você pega o Conselho de Saúde, vamos sair um pouco aqui do processo, pega o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal do Idoso, vá conversar um dia para ver a dificuldade que se tem para formar um conselho desse. Por quê? Porque não tem nenhum benefício, é um trabalho voluntário. E assim, no júri, não é diferente. O que o jurado ganha no júri, além de incluir na sua vida, no seu currículo de vida, que um dia funcionou como jurado, além disso, é uma quentinha que ele recebe lá durante o dia para poder almoçar. E, eventualmente, uma certidão para justificar aquele dia de trabalho, né? E é por isso que o projeto de lei, a ideia do projeto de lei foi criada para dar a esse jurado uns dias a mais, 2, 3 dias a mais, que ele possa, para compensar aquele dia extra que ele teve e funcionou como jurado. Mas essa ideia de ser aprovado, por exemplo, pelos vereadores, é só no estado do Maranhão ou já vem a nível de Brasil acontecendo para que se tenha, então, esse projeto de lei? Na verdade, esse projeto ele é do Ministério Público Brasileiro, né? Então, assim, não é só aqui no Maranhão, né? Mas no Brasil inteiro, como acho que você leu na matéria, quando você tem um projeto de lei para conceder isenção de imposto de renda, né? Como é imposto de renda e é um imposto federal, só o Congresso Nacional é que pode tratar dessa matéria. Assim como dentro do projeto de lei que foi aprovado hoje tem a isenção do IPTU, que como é matéria municipal, a Câmara Municipal tem legitimidade para votar e assim foi votada uma isenção para o jurado que funcionar para o cidadão que funcionar, o contribuinte do IPTU que funcionar como jurado, ele vai ter direito a essa isenção. Ou seja, são benefícios para tentar fazer com que esse cidadão que quer convocado para o júri, ele vá motivado, ele enfrente aquilo, ele não fique receoso, mas
que ele cumpra com essa missão que a Constituição concedeu a ele, né? E se a Constituição concedeu, eu digo muito isso para o jurado, todo cidadão que tem juízo e bom senso é capaz de ser um jurado, porque só precisa disso para ser jurado. Então, tudo isso, doutor Clodoaldo, estamos conversando com o doutor Clodoaldo, promotor de justiça da primeira promotoria de justiça aqui em Presidente Dutra. Tudo isso busca promover a cidadania. Perfeito. Justamente, né? O cidadão, a cidadã, eleitor, que está aqui com seus direitos políticos, tem a oportunidade de um dia se tornar juiz com todas as garantias, com todas as prerrogativas da magistratura e assim saber, entender qual é a dificuldade que se tem para se julgar o semelhante e o ser humano. Ele vai naquele dia ter uma noção de como é a vida de um juiz de carreira, de um juiz togado. Educar e conscientizar, né, que é informar sobre as leis, as consequências dos crimes e os direitos e deveres do cidadão. E o senhor falou agora há pouco aí do projeto de lei, que é o projeto de lei 548/2024, tá, que autoriza a dedução de um valor do imposto de renda para quem atua como jurado, com o objetivo de incentivar a participação cívica ao compensar os custos e a perda de tempo. A nível de município, ele também pode entrar, o imposto de renda, porque é aquilo que o senhor acabou de falar do IPTU, por exemplo. Não pode, não porque pode, né? É um imposto federal. Mas, por certo. exemplo, você pode incluir uma isenção ou uma redução de ISS. Se o jurado, por exemplo... Né? A nível de município. E a nível de município. Se o jurado for prestador de serviço, ele é obrigado a pagar ISS. Poderia também constar aí, né, essa isenção, os alvarás de funcionamento. O senhor sabe que todo mundo tem que pagar alvará de funcionamento, quem tem empreendimento, quem tem empresa. Mas se ele for jurado, ele pode obter uma isenção, um desconto na liberação, na retirada desses alvarás de funcionamento. Então são vários benefícios. Isso aqui é só um começo. Lá mais para frente a gente pode trabalhar melhor essa questão e aperfeiçoá-la para que se criem mais benefícios para esse cidadão convocado para o júri, a fim de que a gente possa ter um jurado cooperativo, porque quando o cidadão chega lá no júri, ele aborrece, ele faz o sinal da cruz, e assim fica difícil ele cooperar, não com o promotor, não com o advogado, não com o juiz, mas com a justiça. E se ele chegar lá sabendo desses benefícios, eu acredito, penso eu, que ele vai ser mais cooperativo com o julgamento, ele vai prestar mais razão, ele vai dar um veredito dele de forma justa. Conversando com o promotor, doutor Clodoaldo, que acompanhou de perto, foi pessoalmente hoje ao Legislativo Municipal Presidente Dutrense fazer a defesa desse projeto, que é o projeto do Tribunal do Júri, né, aqui já explicado por ele, com relação a esse PL, né, esse projeto sobre o júri popular. Na sessão de hoje, que o senhor participou lá, com relação ao projeto que foi de urgência ali aprovado, porque tem que passar também porque envolve o financeiro, né? Tem a questão do financeiro, como é justiça também tem a CCJ. Foi aquilo que o senhor esperava mesmo? Eu fiquei surpreendido pela forma bastante amistosa e respeitosa da parte do presidente da Câmara, o doutor Ricardo Lucena, e dos demais vereadores, né, que foram bastante, considerou bastante o Ministério Público. E eu quero, antes de tudo, antes que eu venha me esquecer, agradecer ao seu prefeito, seu Raimundo, que encaminhou o projeto de lei, que encampou. Eu quero agradecer aqui o vereador Ricardo Lucena e os demais integrantes ali da mesa, o vereador Adonias, o vereador Juran Carvalho, bem como a todos e a todos os vereadores e vereadoras aqui da nossa cidade de Presidente Dutra, que se sensibilizaram com a matéria, viram que é um assunto que não tem peso nenhum financeiro para o município. Porque, Paulo, a isenção que foi lá estipulada, ela tem um custo para o município ínfimo, muito pequeno, de pouca monta mesmo, não vai repercutir em nada negativamente no orçamento municipal. Aí começou lá a discussão se a isenção era para
é para perdurar por 2 anos ou se era indeterminado. Foi essa alteração que teve? Foi Essa alteração, né? Eu vi que teve uma alteração. O vereador Wallace notou, né, essa lacuna lá no artigo, onde não tinha prazo, e ele propôs o prazo. Eu achei que foi um prazo correto, adequado. Uma alteração boa, né? Sim. Até porque, realmente, se o sujeito ele participou como jurado, ele não pode permanecer com um benefício ad eterno, né? Então, de fato, como foi estipulado um prazo aí de 2 anos, penso eu que foi dentro daquilo que se espera de razoável. Então, continuando, eu quero agradecer a todos os vereadores. Não sei se eu não vou começar a nominá-los aqui, eu sei que são 13, mas aí se eu esquecer um, aí vão me crucificar. Então eu vou me permitir só mesmo me mencionar ali à mesa. E o Ministério Público ficou muito grato pela forma, como eu fui acolhido, como eu sou acolhido pela nossa Câmara Municipal, e eu quero dizer que eu me sinto um integrante daquela casa. O mesmo respeito que eles têm por mim, eu tenho por eles, o mesmo respeito e a mesma consideração. E eu imaginei que o projeto ia ser aprovado, mas eu não imaginei que fosse assim com tanta unanimidade e com tanta consideração. Então está de parabéns a nossa cidade de Presidente Dutra pela forma como que os nossos vereadores, né, se aprovaram o projeto, contribuíram com a discussão, houve discussões em relação a essa emenda que foi para aumentar, foi para colocar um prazo da isenção, mas tudo ali dentro daquela rotina e normalidade própria de um parlamento que se discute, e ao final o projeto foi aprovado praticamente só com essa alteração, mas que o cerne, a natureza do projeto ficou intacta, incólume. E aí, com relação a essa questão de prazo, de data, até porque é feito um sorteio, né? E é muito difícil a mesma pessoa cair no mesmo, numa sequência, né? quando é escolhido, né, para ser jurado. Isso aí, na verdade, o juiz, que é o juiz presidente, quando ele expede um edital, né, fazendo a convocação, ele não sabe quem é que vem. Aquilo ali é aleatório. Aleatório. É totalmente aleatório. Ele só utiliza os requisitos lá do Código de Processo Penal. Fora isso, ele não tem como saber quem é que vem. Esse pessoal que é escolhido não tem manipulação nenhuma nessa escolha. É totalmente aleatório, né? Agora, claro, tem uns que vêm mais vezes, tem outros que... Porque antigamente os juízes mantinham uma lista e aí eles não tinham aquela preocupação de modificar. Ia pela lista. Aí a lista continuava a mesma ali. Só que com as reformas do processo penal, hoje, por exemplo, ele até que não é obrigado a modificar a lista. Mas se a pessoa, durante um ano, ela participou como jurado, no próximo ano ela não pode mais ser convocada. Ela tem que esperar um ano para depois novamente ser convocada. Maravilha. Que dá oportunidade para outros. Um momento bem aqui. Um abraço ao meu amigo Dr. Clodoaldo. Quem está mandando esse abraço é o amigo advogado Dr. Af. Está mandando um abraço aqui para o senhor. Viu? Gente boa, Dr. Af, um abraço, está aí no estado do Ceará. Doutor, fugindo agora dessa pauta que foi aprovada hoje pela Câmara por unanimidade, pelos 13 vereadores que compõem o Legislativo Presidutrense, que aprovaram aí o projeto encaminhado pelo Executivo, foi aprovado então pelos 13, o projeto do Tribunal do Júri. Quando vamos voltar a ter atendimento aonde o senhor trabalha? Porque foi passado aí por diga de passagem, reforma não, uma grande reforma, o prédio que fica ali na Rua 1, Travessa 6, no bairro Vila Militar, doutor. Paulo, essa pergunta aí você fez agora, mas eu posso lhe garantir que é a partir de segunda-feira. A partir de segunda? A reforma acabou nessa semana, só que teve teve que fazer uma alteração, trocar todas as tubulações dos aparelhos de ar-condicionado, e aí o rapaz da empresa disse que ontem, hoje e até amanhã para a gente fechar, porque não pode ficar lá dentro por conta da contaminação. Mas segunda-feira nós já estamos lá para fazer esse atendimento e funcionar. Segunda-feira dá para tomar um cafezinho lá? Com certeza. Maravilha. Não só você, mas a todos os telespectadores, a toda a população que a Promotoria de Justiça atende.
Né? Isso aí é algo que nós não podemos, vamos assim dizer, é inerente ao Ministério Público se aproximar da população, se aproximar do povo, para que nós possamos receber a colaboração. Ninguém trabalha sozinho, né? Você sabe que a imprensa precisa dos informantes. Com certeza. E nós, do Ministério Público, precisamos da população, precisamos do povo, porque é através do povo, da população, que a gente toma ciência e consciência das irregularidades, dos problemas. É através da população, por exemplo, que muitas das vezes o camarada presencia um crime. Se ele não se prontifica, se ele não se apresenta para testemunhar, muitas das vezes uma ou duas, ninguém vai praticar crime na frente de todo mundo, mas às vezes acontece, sucede de você presenciar um crime. E se você não comparece para prestar seu depoimento, aquele criminoso ele acaba sendo absolvido, porque ninguém compareceu para dizer que foi ele que foi o responsável. Então, o Ministério Público, a Justiça, nós precisamos da colaboração da sociedade para fazer nosso trabalho. Sozinho, nós não temos essa capacidade. Tem que ser provocado. Sim. Tem que ser provocado. Por mais que a gente ande, rode, mas ninguém não consegue, né? E aí resta que a população, né, que está mais próxima dos fatos, e a cidade é grande, a cidade é volumosa, é que nos alimente, né, com essas... Agora, é claro, a gente sempre pede que a pessoa não queira usar a instituição para atingir outros terceiros, simplesmente para criar um fato falso por conta de inimizade. Não, se você tiver que fazer uma denúncia, só faça se realmente for verdade o que você está dizendo, para que você não venha posteriormente, se isso for descoberto, a ter que responder por um crime. Inverter, né? Isso. Inverter. Cristina Medeiros, boa tarde, um abraço ao doutor Clodoaldo, tá? Aqui, Eliseilton de Teresina, no Piauí. Isso é meu irmão e minha cunhada. Irmão e cunhada, para ver onde é que a gente está, hein, Teresina? Um abraço aí, tá? A Cristina Medeiros e Eliseilton, aí na minha querida capital Teresina, que já vamos falar de um fato que aconteceu ontem também em Teresina, nada agradável. Quero lhe agradecer mais uma vez pela sua presença. O senhor tem sempre esse espaço aqui para divulgar as ações do Ministério Público, que é de portas abertas. Queremos agradecer, a gente sabe que o tempo do senhor é corrido, mesmo em reforma o senhor não para. Não. A gente está próximo, conversa sempre com você, sabe dessa situação e de agradecer mais uma vez. Paulo, eu agradeço o espaço, eu agradeço aqui o tempo, né? E eu sempre vejo a imprensa como uma instituição essencial à democracia. Sem liberdade de imprensa não tem democracia, né? E eu defendo isso a ferro e fogo. Eu defendo que a liberdade ela deve sempre prevalecer e as restrições têm que ser sempre exceção. Se abusar, responde. Porque se você restringe a liberdade, você acaba punindo aquele que sabe se comportar usando a liberdade que tem. E então eu conto muito com a imprensa. A imprensa, na minha visão, é parceira das instituições estatais, e assim como o Estado jamais deve deixar de existir, porque a sociedade precisa do Estado, porque é o Estado que faz o controle para que não haja aquele estado do mais forte preponderar sobre o mais fraco e a desordem, a indisciplina reine, o Estado tem que existir. A imprensa também, nessa mesma linha, ela é tão essencial, porque sem ela nós não temos como saber das informações, dos fatos, e é o que nos alimenta no dia a dia, e nesse mundo que nós vivemos, é o conhecimento. E parte dele, a gente sabe que vem da leitura dos livros, mas hoje em dia muita gente que, por exemplo, não tem coragem, ou a preguiça, ou não gosta de ler, vai se abeberar na fonte que é a imprensa. Então o seu trabalho, o senhor também está de parabéns. Obrigado. E continue fazendo esse trabalho aqui na nossa cidade. Eu sei que o senhor é uma pessoa bastante conhecida aqui e de grande respeito. A gente agradece em nome do Sistema Portal de Comunicação e aqui, nesse bate-papo aqui com o promotor de justiça, doutor Clodoaldo, da primeira promotoria de justiça aqui em Presidente Dutra. Eu vou para o intervalo e depois do intervalo a gente vai falar sobre um assassinato que aconteceu hoje em Presidente Dutra, logo nas primeiras horas, e também
do fato que aconteceu ontem lá na capital piauiense, onde um guarda civil tirou a vida de um vereador do município de Parnaíba e de sua mulher, ex-mulher do que matou. Tá, fato esse de grande repercussão no meio teresinense, na verdade no meio piauiense. Tudo isso depois dos nossos comerciais.